queria essa noite cumprimentar o nome do Senhor Jesus, louvar a Deus pela vida da Primeira Igreja Batista em Praia da Costa, igreja que tem sido um instrumento e um canal e uma bênção para levar à comunidade Praia da Costa e ao Estado do Espírito Santo uma palavra de salvação. Louvo a Deus pela vida do pastor Evaldo, um amigo muito querido. A Bíblia diz que existem amigos mais chegados que o irmão, e o pastor Evaldo é um desses, um homem que tem abençoado a minha vida, abençoado esta igreja e também a nossa denominação. É bom rever, Marcela, pessoas tão queridas que fazem parte dessa comunidade, que trabalham conosco, a irmã Neuzira ali juntamente com seu esposo, nossa educadora que tem feito toda a diferença à frente de nossa convenção, pastor Nilo, amigo muito querido, é bom vê-lo também nessa noite. Eu venho acompanhado da minha família, eu queria que a minha esposa se colocasse de pé, Gleisiane Rodrigues Bravin, ela é de Rondônia, irmãos, de Ouro Preto do Oeste. Eu queria contar um segredo para vocês: Ouro Preto não tem ouro nenhum, o único ouro que tinha lá era ela e eu trouxe para o Espírito Santo, agora não tem ouro mais, né? Deus abençoe, meu amor. Minha irmã e meu cunhado, eu acho que também estão por aqui. Eu queria que eles se colocassem de pé. São moradores aqui de Itapuã, às vezes frequentam também a Praia da Costa. De vez em quando aparece um número aqui, eles saem correndo, porque o filho está no berçário também. Que Deus abençoe a Karen e o André. Irmãos, eu trago um abraço da Primeira Igreja Batista em Guarapari, onde estou pastor interino desde o mês de abril. Deus tem abençoado aquela comunidade, ela tem sido uma referência também naquela cidade. E nós estamos num processo de sucessão pastoral. Orem pela Primeira Igreja Batista em Guarapari, é uma igreja relevante, estratégica no reino de Deus. Trago também um abraço da Primeira Igreja Batista em Bento Ferreira, comunidade que sou membro, ovelha do pastor Washington, uma comunidade muito querida que tem abençoado a minha vida. Eu queria destacar, meus irmãos, como é de costume, o pastor Evaldo sempre faz isso também, a presença de uma autoridade aqui no nosso meio, deputado Ismael Almeida, amigo muito querido. Pode se colocar de pé? Ismael e irmã Isabel, pessoas queridas também que têm feito a diferença através desse ministério ali à frente da Assembleia Legislativa. Que Deus continue usando a sua vida neste ministério e nesta vocação, meu irmão querido Ismael. Queridos amigos e irmãos que estão aqui nessa noite, eu gostaria de compartilhar com você acerca de uma história muito conhecida, e por ser conhecida se torna difícil a exposição, porque talvez você já tenha lido, ouvido diversas vezes a história de milagres feitas por Jesus. E nesta noite eu gostaria de compartilhar sobre o primeiro milagre de Jesus. Este texto se encontra no livro de João, capítulo 2. Sentado como você está, você pode acompanhar a leitura do texto bíblico em João, capítulo 2, a partir do versículo 1. É bom rever Flávio Volve, amigo querido também de infância, homem que Deus tem usado também para abençoar esta comunidade. João capítulo 2. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus, seus discípulos, para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para purificações dos judeus, e cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai para o mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior é trazido, mas tu guardastes até agora o vinho bom. Versículo 11. Jesus
principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso desceu a Cafarnaum, ele e a sua mãe e os seus irmãos, e os seus discípulos ficaram ali muitos dias. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido, como eu disse inicialmente. Trata-se de uma narrativa, de um evangelho sinótico, escrito por João reconhecido pela sua amizade com Jesus. João é o primeiro discípulo a reconhecer a ressurreição de Cristo. Era alguém muito próximo, que convivia com Jesus, e por isso a linguagem deste evangelho é diferenciada dos outros evangelhos. E João tem o objetivo, nesta tratativa, de trazer à igreja do Senhor sinais e maravilhas realizados por Jesus. E ele trata aqui exatamente a expressão milagres ou maravilhas como sinais. Porque sinais revelam ou têm o objetivo de expressar uma direção. O sinal ele tem o objetivo de nos induzir ou de nos instruir a algo que precisamos aprender. Por exemplo, o sinal ou sinais no trânsito querem nos dizer que precisamos de ir para a direita ou para a esquerda, é hora de parar, é hora de avançar. E exatamente isso que João tem o objetivo de trazer a nós nessa noite, nos direcionar a alguns sinais realizados por Jesus. É interessante destacar que Jesus não realizava milagres por realizar. O milagre não era o fim. Jesus tinha um objetivo específico na operação de maravilhas e de sinais. E este texto nos apresenta um momento muito conhecido na história. A história de um casamento realizado em Caná da Galileia. Irmãos, Caná é uma cidade muito pequena, é um distrito pequeno, um vilarejo, próximo ao norte de Nazaré, próximo também da Galileia. Eu estive há 2 anos atrás nesta cidade, e de fato é um vilarejo muito pequeno. E eu fico imaginando aquele local que hoje é dominado por árabes, um local que era local de cristão, onde o povo de Deus habitava. Comecei a pensar naquela grande festa acontecendo em Caná da Galileia. Uma festa lauderli que chamava a atenção de toda a cidade, porque segundo a cultura do judeu, aquelas festas de casamento duravam aproximadamente 1 semana. E tinha muita comida, tinha muita diversão, tinha uma programação específica. E as moças da época casavam mais novas. E aquele momento era um momento de alegria. E eu fiquei imaginando, irmãos, Jesus entrando dentro daquele vilarejo. Eu fiquei imaginando Jesus presente naquela festa. Eu imagino Jesus chegando naquele local como uma celebridade. Pessoas ao redor de Jesus. E talvez, Sidney, indagando: o que este homem está fazendo neste lugar? O que aquele que diz ser o Filho de Deus está fazendo neste local? Uma festa talvez de pessoas que não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, de pessoas que não reconheciam Jesus como seu único e suficiente Salvador. E naquele momento Jesus aparece na festa. E este texto nos apresenta exatamente 4 momentos ou 4 sinais importantes, dos quais eu destaco com você nessa noite. E o primeiro é exatamente este: Jesus é convidado a participar de uma festa. Jesus recebe o convite para um casamento. Não sabemos aqui, irmãos, quem era a família. O texto e a história, a narrativa, não nos falam quem eram essas pessoas. Se eram pessoas de expressão na cidade, se eram pessoas reconhecidas naquele lugar. Mas o texto nos fala que Jesus recebe um convite, e que Jesus e os seus discípulos e a sua família estavam presentes naquele casamento. Irmãos, Jesus foi convidado a participar de uma festa. E a pergunta nessa noite a mim e a você diretamente: você tem convidado Jesus para fazer parte da sua festa?
Você tem convidado Jesus para fazer parte da sua família? Você convidou Jesus para o seu casamento? Você tem convidado Jesus para fazer parte das suas crises, dos seus conflitos e da sua vida? Meus irmãos, este homem e esta mulher convidam Jesus para fazer parte deste casamento, para fazer parte desta grande festa. É interessante que na vida nós percebemos que muitas pessoas são convidadas a fazerem parte da nossa vida. Psicólogos, psiquiatras, médicos, e eu louvo a Deus porque a medicina existe para isso. Convidamos amigos que dizemos ser chegados como irmãos. Convidamos pastores, autoridades religiosas. Mas a pergunta é, será que temos convidado Jesus para fazer parte da nossa vida? Uma das grandes crises nos relacionamentos é pela falta da presença de Deus dentro do lar, a falta da presença de Deus nos negócios, a ausência da presença de Deus nos nossos relacionamentos. E este casal nos ensina nesta noite uma verdade: precisamos convidar Jesus para entrar na nossa vida. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer: Jesus está na sua casa? Você permite que Jesus entre dentro da sua casa? Eu quero te convidar nessa noite a fazer uma reflexão e a convidar Jesus para entrar na sua casa. Mas há um segundo sinal apresentado neste texto que chama a minha atenção e é evidenciado por este texto. É que Jesus estava diante de um problema muito claro. Olha só, irmãos, ele é convidado para ir em um casamento. Ele vai como uma pessoa normal, para participar de uma celebração, com pastor, com salgado, e era festa de crente. Tinha refrigerante, tinha bolo, tinha torta, tinha docinho de chocolate, cajuzinho, brigadeiro, tudo isso que você gosta. E Jesus é convidado para essa festa. E de repente a sua mãe se aproxima e diz o seguinte: meu filho, o vinho acabou. E agora, meus irmãos? Agora começa uma grande confusão. Eu acredito que aquele casal deve ter ficado preocupado naquele momento. E eu já ouvi dizer que muitas pessoas já se casaram brigando no dia do casamento e na hora do casamento. Eu imagino essa mulher e esse homem ali para se casar, a mulher dizendo: olha só, eu falei para você, você precisava de comprar mais refrigerante. Você ficou esperando a minha mãe comprar tudo e não fez nada. Mão fechada, viu? É preciso de liberar o dinheiro, está faltando algo. Imagina uma festa de casamento, faltando salgado, bolo, torta, refrigerante. Foi exatamente o que aconteceu naquele momento. Faltou vinho naquela festa. Faltou algo muito importante. Porque na cultura judaica, meus irmãos, o vinho tinha uma representação muito especial. O vinho simbolizava um momento de alegria. Em primeiro lugar, grava aí no seu coração, o vinho representava um momento de alegria. O salmista diz, muitas vezes, que o Senhor transformará as lágrimas em vinho, simbolizando a alegria. O vinho também simbolizava a presença de Deus. Além de representar a presença de Deus, o vinho representava fartura e abundância. Agora, meus irmãos, nesse casamento estava faltando alegria. Nesse casamento estava faltando abundância. Mas nesse casamento estava faltando a presença de Deus. Talvez esteja faltando a presença de Deus em muitos momentos da nossa caminhada. Talvez esteja faltando a presença de Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida, porque recorremos a tudo, mas não lembramos de Deus. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma grande crise social, uma convulsão social, um problema político, econômico e espiritual, porque falta a presença de Deus nessa nação.
mas há uma igreja levantada pelo Senhor para anunciar que Jesus é Senhor para a glória de Deus. Amém, querido? Você foi escolhido para isso. Não perca a oportunidade. Dê um amém, um glória a Deus bem forte. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Falta a presença de Deus nessa sociedade. E é somente Jesus, caminho, verdade e vida, que poderá mudar a direção e o rumo da nossa nação. Algumas crises acontecem. E talvez essas crises estejam relacionadas exatamente pela falta de alegria, pela falta de presença do Senhor, falta de abundância. Talvez a sua relação conjugal neste momento esteja vivendo isso. Vasos vazios. Mas Jesus agora, ao receber esta informação, dessa grande crise que estava acontecendo, há um terceiro momento, onde Jesus inicia, pastor Henry, um diálogo com a sua mãe. E um dos diálogos mais questionados na história. Porque quando a mãe de Jesus se aproxima para dizer, meu filho, o vinho acabou, e agora o que nós vamos fazer? Irmãos, agora Jesus olha para sua mãe, e ele diz o seguinte, mulher, o que tenho eu contigo? O que eu tenho a ver com este problema? O que eu tenho a ver com esta situação? A minha hora ainda não é chegada. E esse é um diálogo que traz muita confusão aos teólogos, porque parece que Jesus está sendo desobediente à sua mãe. Aparentemente Jesus está demonstrando algo que contraria a cultura e o princípio judaico, dizendo à sua mãe, ou chamando a sua mãe de mulher, e não chamando de mãe ou mamãe. E este momento da história, ele nos permite, meus irmãos, uma reflexão teológica deste momento. Uma reflexão que, para muitos, como eu disse, traz confusão. Mas um momento muito propício para enxergarmos a atuação de Jesus e a sua missão. Este é o primeiro milagre. Jesus estava querendo dizer à sua mãe o seguinte, a minha hora não é chegada. Eu estou me preparando para a hora certa, porque através deste dia de hoje, o mundo conhecerá o Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado, através dos sinais que acontecerão neste lugar e que alcançarão gerações. Jesus está dizendo à sua mãe neste momento, e eu queria, na verdade, destacar este diálogo, porque não é a primeira vez que Jesus trata a sua família diferente. Em determinado momento ele diz, a minha família são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. A minha mãe e o meu pai e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E neste momento ele diz, mulher, o que tenho eu contigo? A minha hora não é chegada. Meus irmãos, o que Jesus estava sinalizando neste momento, a sua mãe, é que o Salvador do mundo estava naquele lugar. Ele estava dizendo à sua mãe, que o Jesus que estava ali, não era o filho do José e da Maria. Não era um homem de carne, mas era o próprio Deus. O próprio Deus estava naquele lugar, mostrando àquela mulher e àquela comunidade e a todos nós, que o único caminho de chegar até Deus é Jesus. Não existe um outro caminho, não existe um outro processo. E ele estava dizendo exatamente isso. E olha o que a sua mãe diz posteriormente. Quando ela recebe de Jesus esta palavra, ela diz aos empregados, fazei tudo o que ele mandar. Aquela mãe agora nos traz um sinal muito precioso. Ela nos traz uma lição muito importante. Reconhece que sobre aquele homem estava todo o poder.
e que ela estava diante de alguém que poderia mudar a história. Meu amigo, meu irmão que está aqui nesta noite, eu quero dizer a você que Jesus está neste lugar, e Ele pode mudar a sua história, Ele pode mudar a sua vida, Ele pode restaurar os teus sonhos, Ele pode trazer a planta morta ao cheiro das águas, ela pode reviver. Nessa noite esse Jesus está aqui neste lugar, amém, queridos? Jesus está neste lugar. E Ele pode restaurar sonhos nessa noite. Ele pode trazer vida nesta noite. E exatamente o que esta mulher reconhece. O Dr. Brodmann, em um dos seus comentários, ele diz que Maria estava vivendo um momento de reconhecer que a fragilidade humana poderia ser transformada pelo poder de Deus. E ao reconhecer isso, ela dá ordem aos que estavam ao redor: obedeçam a este homem. Mas há um quarto e último momento nessa história, meus irmãos, que eu gostaria de chamar a sua atenção e ao seu olhar novamente ao texto que acabamos de ler. É que quando Jesus chega nesta festa, as pessoas reconhecem que Jesus tinha uma vida social, que Ele tinha o desejo de participar da vida das pessoas. No segundo momento, Jesus está nessa festa e Ele tem o diagnóstico de um problema muito claro. E em terceiro lugar, Jesus tem um diálogo com a sua mãe. Mas em quarto lugar, Jesus agora manifesta a sua glória. Eu imagino aquela correria, está faltando vinho. A Bíblia diz, e eu queria ilustrar isso da forma que consegui nessa noite. A Bíblia diz que haviam 6 talhas naquele lugar. E essas talhas eram talhas de barro. Maiores do que essa, é claro. Aproximadamente 1 metro de altura. E ela diz que, e a palavra de Deus diz, que estas talhas poderiam ser enchidas com a medida de 2 ou 3 metretas. Esta palavra é de origem grega, que traduz medida. Aproximadamente 30 a 60 litros cabiam nessas talhas. E Jesus nessa festa, Ele chega, observa aquelas talhas, e traduzindo para você, essas talhas representavam um local de purificação, como o texto sinaliza. As pessoas, quando entravam naquela festa, elas enfiavam as suas mãos dentro da talha para lavar as mãos e também para lavar os seus pés. Tinha gente de tudo quanto é jeito, meus irmãos, entrando naquela festa, lavando as mãos, lavando os pés. E Jesus agora, puxa vida, eu ia fazer algo aqui, mas isso acontece. Jesus agora leva essas talhas. Queria chamar a sua atenção. Não queria que você se dispersasse agora. Mas Jesus agora, Ele entra naquele local, observa aquelas talhas. E eu vou tentar fazer o que eu ia fazer com um copo de água, tá? Aquela agitação, aquela grande confusão. Jesus agora, Ele pega uma daquelas talhas e Ele entorna aquela talha. E acontece isso, meus irmãos. Aquela água é transformada em vinho. Queria trazer algo simbólico para te mostrar nessa noite. Aquela água é transformada em vinho naquele momento. E Jesus pede que os seus discípulos e as pessoas que estavam naquele local enchessem aquelas talhas. E todas as talhas foram enchidas. E o mestre-sala, ele saboreia daquele vinho. E ele percebe que aquele vinho era melhor que o vinho anterior que estava sendo servido. E ele começa a se indagar. Geralmente nas festas, o melhor vinho é oferecido primeiro. E o melhor vinho está sendo guardado para o final. Porque Jesus, quando entra na sua casa,
Ele pode fazer o melhor. Ele pode transformar a água em vinho. Eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, você que entrou neste local, talvez desiludido, desenganado por um prognóstico da medicina, desiludido com rupturas de relacionamentos, desiludido com as crises da vida, que Jesus, o Senhor, pode transformar a água em vinho, que Jesus pode fazer um milagre na sua vida. Naquele momento, aquela comunidade testifica daquele Cristo vivo e ressurreto, de um Cristo que naquele momento transforma o ambiente, transforma a situação. Talvez nessa noite essas taças ou essas talhas representem algo na sua vida. Talhas que estão vazias, que precisam ser enchidas de amor. Talvez exista uma talha de esperança vazia que precisa de ser preenchida. Talvez exista uma talha na sua vida que ninguém conseguiu preencher até hoje. A talha de restauração. Restauração de sonhos. Restauração de amor. Talvez a sua talha precise ser cheia de esperança, como eu disse inicialmente. Jesus pode trazer a esperança novamente. Jesus pode restaurar os teus sonhos. Talvez aquilo que a medicina diz para você te traga pavor. Mas eu quero te dizer que a última resposta vem de Deus. Gostaria de te convidar a fechar os seus olhos nesse momento. Eu gostaria de orar pela sua vida. Enquanto os instrumentos estão sendo tocados, uma música será entoada. Gostaria de orar pela sua vida, gostaria de orar pela sua casa. Eu gostaria de orar por você nessa noite que veio neste local e que deseja colocar algo diante de Deus. Talvez você não tenha vindo preparado nesta noite para uma adoração perfeita e verdadeira. Talvez você tenha sido convidado por alguém nesta noite e não tinha uma outra opção, outro programa. Mas eu quero te dizer que você é a pessoa certa no lugar certo, porque Jesus te trouxe neste lugar nessa noite. Neste momento eu gostaria que você fechasse os seus olhos, não olhasse para mim, não olhasse para o lado. Algumas talhas da vida se quebram, como esta jarra foi quebrada nessa noite. Talvez você esteja como esta jarra que foi quebrada. Mas eu posso te dizer que Jesus, Ele pode restaurar pedaço por pedaço da sua vida. Ele pode remontar a sua história. Ele pode remontar a sua vida. Jesus pode trazer salvação dentro da sua casa. Talvez nessa noite existam pessoas aqui que estejam vivendo luto. De mulher viva dentro de casa, de esposo vivo dentro de casa. Vivendo o luto do neto, que está no mundo das drogas perdido. Que perdeu a relação com Deus. Que perdeu a relação com o Criador. Eu quero te dizer que mesmo estando em cacos, em pedaços, Jesus pode restaurar a sua vida. Ele pode dar um novo rumo à sua história. Você crê nisso, meu amigo? Se você deseja colocar algo diante de Deus nesse momento, e você acredita nesse Jesus, coloque-se de pé onde você estiver, e eu quero orar pela sua vida. Talvez você tenha entrado neste lugar, trazendo algo no seu coração. Coloque-se de pé onde você estiver, Deus abençoe. Onde você estiver, Deus abençoe. Na galeria, aqui embaixo, onde você estiver, coloque-se de pé nesse momento. Deus abençoe, Deus abençoe. Eu quero orar pela sua vida. Talvez você tenha algo a consagrar no altar do Senhor. Onde você estiver, coloque-se de pé. Deus abençoe. Deus abençoe. Talvez você esteja com o coração desesperado. E algumas batalhas nessa semana estejam inquietando a sua vida. Eu quero te dizer que Jesus, Deus abençoe, Deus abençoe. Jesus pode mudar a sua vida e Ele pode mudar a sua história. Aí mesmo, Deus abençoe. Aí mesmo, onde você estiver, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Você pode se colocar de pé onde você estiver, que eu quero orar pela sua vida. Deus abençoe, Deus abençoe.
Nós vamos cantar essa canção, e eu quero te dar a oportunidade de deixar o seu lugar, mesmo com lágrimas sendo derramadas nesse momento, lágrimas que estão sendo recolhidas. Jesus tem a resposta e a solução para os seus problemas. Enquanto esta canção for entoada, eu quero convidar a toda a igreja a se colocar de pé. E a você que se colocou de pé inicialmente, ou talvez não tenha se colocado e deseja vir aqui à frente, saia do seu lugar. Eu quero orar pela sua vida. Aonde você estiver, pode vir aqui à frente. Você ainda deseja deixar o seu lugar? Quero te dar a oportunidade. Essa canção vai ser entoada novamente, e que algumas pessoas ainda estão se aproximando. Quero te dar a oportunidade. A você que está na galeria, aí atrás, aqui na frente, vem aqui à frente neste momento. Quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua casa. Talvez você deseje colocar algo diante de Deus, e este é o momento, esta é a hora. Não perca a oportunidade. Deus abençoe. Pode deixar o seu lugar. Nós vamos cantar novamente, e ao final dessa canção nós estaremos orando. Eu preciso de um milagre, só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso, para que ouça minha voz, filho de Davi, socorre. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé, mesmo que tudo se acabe. Eu não posso fazer, tu pode. A mudança que eu preciso, tu pode. O milagre que eu espero, tu pode. Senhor, vem me socorrer. Senhor, eu tomo posse. Por aqui eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode fechar os seus olhos nesse momento? Pai bendito, nós cremos no Teu poder.
Nós cremos que o Senhor tudo pode. Por mais que algum homem traga diagnósticos ou prognósticos acerca da vida, nós reconhecemos que a vida está em tuas mãos. Por mais que profecias humanas e diagnósticos de profissionais nos levem a uma compreensão racional de que algumas rupturas serão verdade na nossa vida, nós compreendemos que o Deus que servimos é o Deus da restauração. Pai, a tua palavra nos afirma que ainda que andássemos pelo vale de sombra e morte, o Senhor está conosco, que a tua vara e o teu cajado nos consolam. Ó Pai, nós reconhecemos que o Senhor é o nosso pastor. Por isso nesta noite, ó Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar a vida dos nossos irmãos que aqui à frente estão, alguns trazendo consigo a dor, o sentimento de solidão diante de alguns vales e diante de alguns desertos, mas nós cremos que o Senhor está segurando cada um deles pela mão e chamando pelo nome e dizendo: eu tenho promessa para a tua vida. Que esta noite seja noite de restauração, que esta noite seja noite de cura, porque nós cremos no Deus da cura, nós cremos no Deus que transforma a água em vinho. Tu és um Deus de milagres, Senhor. Entra, Pai, na nossa casa, entra na nossa vida, muda as estruturas e realiza, Pai, a grande obra. Em nome de Jesus, Deus, derrama um bálsamo neste lugar. Derrama, Pai, uma unção fresca. Traga paz, traga esperança, pois Tu és a esperança e Tu és a vida. Nós Te louvamos, ó Deus da vida, porque temos vida em Ti, porque Tu és a água da vida, porque quem bebe desta água jamais terá sede, e rios de água estão correndo neste lugar. Sentimos a Tua presença, Pai, ela é maravilhosa, ela é poderosa. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela Tua atuação neste lugar. Cuida de nós, nos abençoa, Pai, nos conflitos, nos desafios que temos durante essa semana. Cremos na Tua proteção e no Teu poder, cremos no milagre do Senhor. É no nome de Jesus que oramos, que agradecemos e reconhecemos que a glória é Tua. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir esse Deus.